Gente, os bolsonaristas estão desesperados, tristes, alguns deles se lamentando e escrevendo em todas as redes sociais, como é o caso de Nicolas Ferreira, que é o mais triste e revoltado de todos. Pois bem, o motivo é o fato de Alexandre de Moraes mandar derrubar a plataforma X. Mas antes que vocês pensem que o motivo da tristeza dele e da revolta é o X cair, eu já vou dizendo que não, tá, gente? Não é. Eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás, alguns deputados bolsonaristas, senadores, se reuniram e fizeram uma viagem para os Estados Unidos. A intenção deles era encontrar algum deputado, americano, que o colocasse no Congresso dos Estados Unidos, para que lá eles pudessem expor toda aquela fantasia que existe na cabeça deles. Pois bem, foram barrados, não deixaram entrar. Então eles fizeram um comício em praça pública. Inclusive foi algo bizarro, tá? Mas tinha um ou outro americano que acabou se aliando a eles. E com essa aliança, eles aproveitaram para criar uma narrativa, uma história de que deputados americanos iriam convocar Alexandre de Moraes para dar explicações. Quando nós sabemos que os americanos não têm esse poder todo. Mas enfim, eles quiseram passar essa informação para os adeptos do bolsonarismo, para os seguidores, que eles têm. E esses adeptos acreditaram nessa fantasia. Acredito eu que os próprios bolsonaristas devem ter rido, porque afinal de contas, gente, eles conhecem, eles sabem como funciona. Sabendo que Alexandre de Moraes não ia obedecer a deputado americano, então criaram-se uma nova narrativa, onde o novo herói era o bilionário Elon Musk. E ali, gente, eles depositaram todas as fichas deles. Esperança que Elon Musk agora era o herói dos bolsonaristas. Bolsonaro, então, quando falava em Elon Musk, ele ficava eufórico, o nosso herói. Achamos o homem que vai bater de frente com a Suprema Corte brasileira e principalmente com ele, Alexandre de Moraes. E assim, o próprio Elon Musk acreditou, gente. Ele acreditou que pudesse enfrentar, colocar algum tipo de receio, de medo no nosso ministro. E de lá, ele passou a mandar mensagens pela própria plataforma, a fim de alfinetar o super ministro brasileiro, achando que estava abafando, achando que de alguma forma ele fosse impor algum tipo de medo no brasileiro. Gente, não funcionou, né? Pelo amor de Deus. Esse tipo de ato só enganou aos bolsonaristas, que em todos os lugares falavam que Elon Musk era o cara que estava afrontando e que iria derrotar Alexandre de Moraes. Pois bem, chegou o fatídico dia onde Alexandre de Moraes solicitou que a plataforma X derrubasse alguns perfis que estavam proliferando notícias falsas. Alguns deles proliferando coisas piores. Então Alexandre de Moraes pediu para derrubar esses perfis. Não fizeram. Não o fizeram. Não obedeceram à ordem da Suprema Corte Brasileira na pessoa de Alexandre de Moraes. Foi multado. Foi multado e não pagou a multa. Ou seja, eles já estavam achando que iria fazer o que quer e o que não quer e nada iria acontecer a eles. Gente, não é assim que funciona, né? Nós sabemos bem que todos os países precisam ser respeitados. Todos os países têm as suas leis. E aqui no Brasil não poderia ser diferente,
né? Aqui no Brasil não pode chegar qualquer um e achar que pode mandar ou desmandar, pelo simples fato de ser bilionário. Inclusive, o próprio presidente Lula, hoje, numa entrevista, ele deixou bem claro que existem leis no Brasil e que não vai ser o fato da pessoa ter dinheiro ou não que vai impor as suas normas aqui. Então, o presidente da República fez questão de ratificar tudo aquilo que a Suprema Corte Brasileira está fazendo. Pois bem, após sofrer várias sanções brasileiras, o bilionário Elon Musk decidiu demitir todos os funcionários da plataforma X. Não ficou ninguém aqui no Brasil. Ou seja, a plataforma voando em território brasileiro sem existir uma pessoa que pudesse responder por ela. E nós sabemos que isso não pode ser possível, tá, gente? Não pode ser. Qualquer empresa que esteja em qualquer lugar do planeta tem que ter um representante. E essa plataforma deveria ter também. Por quê? Porque vai que acontece alguma coisa e eles precisam ser notificados. Como seria essa notificação? Como? Pois bem, Alexandre de Moraes decidiu, então, que a plataforma deveria ter um representante no Brasil. E como ele notificou Elon Musk se não tinha ninguém aqui no Brasil? Ele inovou. O nosso super-ministro brasileiro inovou. Ele mandou a notificação pela própria plataforma. Gente, isso é um marco na justiça mundial. Mundial. E aí não teve jeito. Ele leu. Ele leu. Os bolsonaristas leram. Nicolas Ferreira leu. Bolsonaro leu. Gustavo Gayer leu. Todo mundo leu, né? Nós lemos. E ali estava explícito dizendo que havia uma necessidade de um representante no Brasil e o prazo dado era de 24 horas, ou seja, um dia. Foi dada a oportunidade para ele, não foi, gente? Não há do que reclamar. E é aí que começa a nossa bela história. Tenta imaginar a cabecinha dos bolsonaristas imaginando a cena onde Elon Musk iria recusar essa proposta de Alexandre de Moraes, negar, bater de frente, afrontar, e Alexandre de Moraes ia recuar. Isso provavelmente estava na cabecinha dos bolsonaristas. Eu queria saber, queria estar lá para ver, mas eu estou imaginando, na cabecinha deles. Porém, não foi dessa forma que aconteceu, gente. Não foi. Alexandre de Moraes não recuou, não abaixou a cabeça, resolveu enfrentar, partir para cima, e assim o fez. Ele deu a ordem para bloquear as contas da Starlink, também do bilionário Elon Musk. Gente, aí já bateu aquele desespero. Ele ficou desesperado. Afinal de contas, a Starlink provavelmente não é só dele, né? Não sei, mas provavelmente não é só dele. E aí bate aquele desespero com essas contas bloqueadas. Credibilidade no mundo. Onde pisa é bem tratado, é ovacionado, é querido. Então agora o mundo sabe que o Brasil não é um país qualquer, mas sim um país soberano, onde a sua justiça funciona e ninguém, de parte nenhuma do mundo, vai entrar aqui e fazer o que quer. Então, gente, para vocês entenderem de uma vez por todas, o problema do bolsonarista não é a plataforma cair. O problema do bolsonarista é o herói cair. E o herói caiu. Ponto. Galera, o presidente Lula destruiu, amassou o bilionário mimado Elon Musk. Foi durante uma entrevista para uma emissora de rádio na Paraíba que o presidente, ao comentar o assunto, disse o seguinte: quem ele pensa que é? Só porque tem dinheiro acha que pode tudo? Quem quiser ter negócios no Brasil terá que se sujeitar à Constituição brasileira, porque se a lei vale para o Lula, tem que valer para ele também.
Assista aí o comentário do presidente. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Perfeito. Todo e qualquer cidadão que quer manter negócios aqui tem que se subordinar às nossas leis. Até pessoas que não mantêm negócios aqui, se vier ao Brasil praticar um crime aqui, está sujeito às leis brasileiras. Imagina só uma pessoa vir de fora, chegar aqui, cometer um crime e não ser subordinada às nossas leis. Como ficaria isso? Agora imagina só uma pessoa que está usando o Brasil para faturar grana, não querer se subordinar às nossas leis. Está achando que nós somos um país de bananas? Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão, o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Ou cumpre, cai fora. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Perfeito, ele é um cidadão estadunidense e não um cidadão com todas as nacionalidades. Já pensou? Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Jamais. Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Tô com Lula. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Perfeito. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata. Que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Boa. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Isso aí sim é nacionalismo. É colocar a bandeira nacional acima dos interesses alienígenas do Elon Musk. Já os que se dizem patriotas estão aí tudo lambendo o saco desse bilionário mimado. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí Lula, herói nacional. Tamo junto. Galera, a cena que vocês vão ver agora é absurdamente bizarra. Jair Messias Bolsonaro apertou a cabeça de um garoto e depois deu um empurrão nele. Isso aconteceu numa manifestação em que o Bozo estava presente junto com algumas dezenas ali, porque é pouca gente, né, que gosta dessa figura horrorosa. E nesse momento, um garoto ali, filho de algum apoiador provavelmente, foi tentar cumprimentá-lo. Ele apertou a cabeça do garoto e logo em seguida o empurrou, deu um chegão pra lá. Dá uma olhada só em como o inelegível tratou o garoto. E depois eu vou mostrar pra vocês como o presidente Lula trata a garotada por aí. Dá uma olhada primeiro no inelegível. O inelegível começa aqui, né, ó, com um garoto. Olha como aperta o crânio, cara. Que é isso? Deixa eu até voltar aqui. Que isso, cara? Olha de novo aí, ó. Olha isso aqui. Meu, ele compactou aqui o crânio do moleque. Que é isso? Vamos continuar. Empurrou o moleque agora. Que isso? Ó o VAR. Vamos ver aqui. Oi. Ó o empurrão aqui. Ave Maria, que isso? E continuou. Forte abraço a todos. Um pequeno trecho agora do presidente Lula numa situação parecida. Então, um abraço, nada de apertar crânio. Olha aqui. Só um trechinho, só pra vocês verem a diferença. E a grande questão que fica é, se você não confiaria no inelegível pra ficar 5 minutinhos com o seu filho, por que você vai confiar nele ou alguém que ele indica pra governar aí uma cidade, ou várias pessoas, né? Filho de várias pessoas. E essa aqui tá a grande diferença em como é tratada a garotada pelo inelegível, né, ex-presidente Bolsonaro, e como é tratada pelo presidente Lula. A gente vê uma grande diferença de humanidade entre os dois. Daí eu já vou pedir para você deixar seu comentário aqui, o que você achou desse comparativo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Ei, vocês do TikTok, eu gostei demais. Eu vi o país que não tem imposto. Sem imposto eu pagar R$ 9,57 no litro de gasolina. Sem imposto. Eu gostei. Sem imposto, eu pagava R$ 35,00 no quilo de carne. Sem imposto. Sem imposto, uma bola de arame era 500. Sem imposto. Hoje, com imposto, eu estou pagando uma bola de arame 330. No litro de leite sem imposto, como diz o bolsonarista, na partilheira era 10.
Hoje com imposto é R$ 4,90. Uma lata de óleo sem imposto chegou a 14. Hoje com imposto é R$ 6,50. Pica-lhe imposto. Pica-lhe imposto. Não tem dó não. Taca no pau. Pode cobrar imposto. Se com o imposto ficar mais barato, eu quero comprar com imposto. E essa explicação só Paulo Guedes. E só entende isso o bolsominho.